Bem-vindos ao Jardim da Luz. Aqui a gente vai, sem dó, sem passar pano, sem pôr lacinho, ver qual que é a real sobre essa conexão. Eu virei as cartas assim, justamente para vocês não verem, porque tem uma que saiu maravilhosa, tem outra que saiu bem mais ou menos, né? Então, se eu virasse aqui antecipadamente, vocês iam direto na boa e nem não necessariamente é o que vocês precisam ouvir sobre essa pessoa, né. Então, vocês vão escolher pela estrelinha ou pela vibração, tá. A carta tá aqui, ela só tá virada para baixo, e tem carta boa e tem carta mais ou menos, tem novela mexicana aqui, tá, meu povo. E daí aqui é assim, é uma pilha por ser de luz. Então você pode pensar em 3 paqueras, em um ex, um paquera atual, faz a salada aí que você quiser, pode assistir o vídeo todo, desde que você tenha 3 pessoas sobre quem perguntar. Aí, na sua energia, no seu detalhe, é só a leitura particular. Isso aqui é coletiva, você faz as adaptações necessárias, confie no seu juízo, no seu bom senso. Não muito, talvez, alguns. Enfim, contem para mim aí. A leitura, ela sempre tem um conselho, né? E talvez o conselho seja a parte mais importante de todas. Então, pega o que é para você, respira fundo. E se você quiser uma leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Eu tenho vídeos de 30 minutos, você faz perguntas, eu respondo com o tarô. E tem as consultas ao vivo, são mais longas, daí tem as terapias holísticas que podem entrar junto, dependendo da sua necessidade. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 1, a real sobre essa conexão, sem passar pano, sem dó, o que você precisa saber de verdade, tá? Então eu vou perguntar para a espiritualidade, o que você precisa saber? Se for bom, se não for, eu vou falar. Uma conexão cavaleiro de paus. Ok. Paixão tem, empolgação tem, atração física tem. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que no fundo do deck veio o 10 de ouros. O 10 de ouros, como eu sempre falo, muitos sabem aqui, eu considero como o passado. Então tem um fundamento, tem uma história aqui que é muito profunda, tá? Para alguns pode ser coisas de outras vidas, não necessariamente dessa, mas aqui não me admiraria se fosse alguém que você conhece há muito tempo, que você tem uma longa história com essa pessoa, ou nessa vida ou em outra. No entanto, aí a gente tem uma desproporção, né? Porque como é que uma conexão que tem tanta história vem aqui representada por um cavalheiro? Não sei, será que você nunca de fato teve um relacionamento com essa pessoa, conhece há muito tempo, mas não foi casado? Não sei, eu preciso entender melhor aqui, gente. É como se fosse assim, por um lado é um 10 de ouros, só que esse 10 de ouros nunca se concretizou, nunca chegou às vias de fato. O que se concretizou? É um cavaleiro de paus. Então, ou é alguém que você conhece de outra vida, e nessa vida você conheceu recentemente, ou é alguém que, sei lá, alguém que fez parte da sua vida como amigo, amigo da sua família, eu não sei, sabe? Mas aí, na real, o que está acontecendo aqui? Não muita coisa, né? Porque a gente tem um cavaleiro de paus ainda, que é aquele que não está assumindo compromisso, não está. Então, assim, não tem um compromisso real aqui. Não tem uma postura de gente adulta assumindo compromisso aqui.
Ah, mas o potencial é maravilhoso, o potencial é incrível. Sim, o potencial pode ser, mas o que nós temos de concreto para pegar na mão aqui é muito pouquinho, sabe? Qual é a real sobre essa conexão? Julgamento, enforcado, 7 de paus e 4 de copa. Gente, que miséria, né? O que entrega aqui é... Nossa, potencial lá nas nuvens, né? Só que a entrega, misericórdia aqui, hein? Então, o julgamento vem falar para mim desse passado grandioso, né? Deste passado tão profundo. Só que aí a entrega é o quê? O enforcado, paralisação, inação, 7 de paus. Aí um não faz absolutamente nada, fica plantado ali, não age. O outro tem que se defender, defender sua integridade diante da inação. E esse que defende sua integridade, o que acontece? Perde interesse, né? Então todo mundo quieto, todo mundo paralisado. O que está acontecendo aqui? Nada, né? O potencial não desenvolve, o potencial é muito grande, o potencial é muito bonito, mas daí não acontece nada. 9 de copas, imperatriz, o sol e 9 de paus. Então, gente, aqui, gente, é muito potencial, sabe? É muito potencial e a coisa travada, e a coisa não anda. Então tem aquele reencontro, oh meu Deus, minha família de alma, oh meu Deus, é uma alma gêmea, oh que maravilha, oh quanto potencial, oh quanto amor, oh, né, vidas e vidas e vidas passadas, meu Deus, quanta alegria juntos, quanto tal, não sei o que, e aí o que acontece? Nada, gente, o negócio paralisado, bloqueado, tá? Deve ser muito difícil, né? Porque aí você sente esse potencial na sua alma, você sente esse reconhecimento de uma pessoa da sua família de alma nas suas células, né? E nada, e o negócio bloqueado, paralisado. Tá. O que mais a gente pode saber com relação a isso, né? Tem como desbloquear? Eu vou fazer essa pergunta, né? Tem algo que você possa fazer? Você, consulente 1. Ah, esqueci de pegar uma pedrinha, né, minha gente? Olha isso, acho que combina com essa estrelinha amarela aqui. Tem algo que você possa fazer com relação a isso? 5 de copas, 3 de paus. Eita, olha, número 1, tem um luto, admita, doeu, tá doendo, né? Não tá legal, você tem que admitir isso para poder perceber que também, por outro lado, não é tão ruim assim, nem tudo tá perdido, tá? Aqui a gente não tem uma carta trágica, a gente aqui tem uma carta meio a meio, né? 3 copas caíram, 2 ainda estão de pé. Então, tem no 5 de copas uma sugestão de que, tá, você fez o luto das copas que caíram, mas as que estão de pé, que hora você vai olhar para elas? E aí, aqui tem possibilidade de um novo caminho, sim, tá bom? E nesse novo caminho, o que acontece? Amizade em primeiro lugar, parceria, tem muita coisa boa, potencial aqui nesse negócio. Realmente tem muito potencial. E
aparece aqui a rainha de espadas, né, o feminino, que a gente está falando de energia, não de gênero, tá? Então, tem algo importante aqui nessa figura, qual de vocês dois, vocês duas, que se encaixaria melhor no perfil da rainha de espadas, tá? Tá falando aqui que a bola tá na mão de alguém que seja homem ou mulher, extremamente inteligente, muito intelectual, e é a pessoa que promoveu o afastamento. Então, a bola está na mão de quem é o responsável por. E aí você pode até estar juntinho do ladinho da pessoa, ou de fato você está afastado, mas eu estou falando do afastamento psicológico, do afastamento emocional. Quem é que está colocando essa barreira? Esse é o responsável aqui, é quem tá com a bola na mão, tá? Veja aí. Mas eu tô entendendo que é você, porque eu entendi ali, às vezes tá invertido, né? Sei lá, 10% das pessoas a leitura coletiva. Mas o que eu entendo aqui, que você promoveu o afastamento para se proteger do comportamento de falta de atitude do outro. Essa pessoa não tinha atitude, não tinha presença suficiente e você num instinto aí de autopreservação, né, para preservar a sua dignidade, inclusive, você que colocou esse, né? Então tem algo sim que você pode fazer aqui, tá? Justiça, pajem de paus, 6 de espadas e 6 de ouros. Então, gente, assim, a justiça junto com os 5 de copas, eu tinha falado, né? Algumas coisas realmente estão perdidas, é preciso aceitar essa realidade, mas nem tudo está perdido, nem, sabe? E não apareceu nada de horrível aqui. Alguém foi cruel, alguém. Não tem nada disso aqui. Aqui apareceu uma pessoa que não agiu o suficiente, que não teve presença o suficiente. Isso é diferente de fazer uma coisa ruim. Não vi absolutamente nada de ruim nessa leitura, tá? Então também a gente, né? Aí não tá batendo, vai para outra leitura. Leituras coletivas não tem como ser sempre pra gente, 100% com a gente, tá? Isso aí é só na particular. Então, assim, se a pessoa te fez mal, te prejudicou, foi perversa, não é aqui, tá bom? Aí você escolhe um outro vídeo, uma outra pilha. Aqui é para pessoas que estão chateadas com a inação, com a falta de atitude. Mas termina aí. O potencial aqui é muito bonito. E aí a leitura está te dando como conselho entender essa situação, tá? A gente não sair por aí chamando de narcisista, de tóxico, de perverso, uma situação aqui que não tem nada disso, não tem maldade nenhuma aqui, tá? Aqui tem outros probleminhas que são perfeitamente ah, possíveis de resolver, de contornar. Então, a leitura está falando isso. Tenha em mente que tudo que aconteceu até aqui são problemas assim que são ok, que dá para resolver, dá para contornar, tá? Não tem aqui nada de grave, nada de imperdoável. Então, isso é ter uma justiça também. E aí você consegue olhar para essas duas copas que ainda estão de pé. Tem muita amizade aqui, tem desejo, atração física tem aqui, generosidade tem aqui, né? Querer o bem do outro, desejar somente o bem um do outro tem aqui.
tá? O limite foi colocado por falta de ação, por falta de postura, por falta de presença. Somente isso que a leitura está falando, dentro de um potencial muito bonito. Então, aqui convida você no seu energético, no seu mental, no seu psicológico. Aí na vida real não sei se é adequado, né? Porque tem todas umas questões assim. A dinâmica hétero é uma, a dinâmica entre dois homens é outra, a dinâmica entre duas mulheres é outra. Quem foi que de fato deu um ghosting, terminou? Então você vai ter que adaptar para a sua situação aí. Eu nunca digo para ninguém ir atrás de ninguém, tá? Você tem que ter juízo e bom senso quando você vê leituras coletivas. Mas aqui, alguém fazer um movimento em direção de alguém, dentro do que é bom senso, do que é adequado, tá totalmente ok. Por quê? Porque tem amizade, porque tem bem-querer, porque nós estamos falando aqui de duas pessoas que são pessoas boas, não tem ninguém mal aqui, tá? Então tá tudo bem. Existe um bem-querer acima de tudo, tá? Esse vem no conselho. Aí eu vou perguntar, eu vou ser bem específica, assim, né? Se você tomar iniciativa de alguma forma, mandar um oi, lembrei de você, olha esse livro aqui que você tinha falado, comprei, li, que legal, né? O que acontece, né? Se você tomar iniciativa. Ixi, não fica bom não, tá, gente? Não fica bom. Você tomar iniciativa não dá certo não, tá? Uh-uh. Eu sinto que a outra pessoa ainda não está pronta. Vou perguntar e se você somente esperar pacientemente e fazer todo esse processo a nível psicológico, espiritual, né? Fazer esse processo no abstrato. Então, você fazendo esse processo, não é ficar passivo, não é não fazer nada, você fazer esse processo espiritualmente, psicologicamente, tá? Aí você respeita o ciclo. Este ser de luz, ele ou ela, tá passando por um ciclo, tá passando por um processo que tem que ser encerrado. Se você entra em contato agora, você vai pegar essa pessoa num momento em que ela ainda não encerrou o ciclo que ela tá. A pessoa não tá pronta ainda, tá, gente? Vocês percebem aqui, ó, essa oferta, ela se encontra aqui com desinteresse. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo um processo de eremita. E eremita, gente, é assim, a pessoa tá no crescimento pessoal, ela tá encerrando o ciclo, ela tem um ciclo que essa pessoa precisa encerrar por si mesma. E aí a gente entra com a carta do julgamento. Então, quando que é a hora? É na hora certa. É só isso que o julgamento fala. Tem uma hora certa para isso acontecer, tá? Quando? Quando ele ou ela encerrar um ciclo. Isso não depende de você, isso não tem nada a ver com você. É um processo totalmente interno que essa pessoa está fazendo. Não atropele, não atravesse o processo, tá? Não adianta a gente tentar forçar a pessoa a sair do casulo da borboleta antes de chegar a hora, né? A borboleta morre se você abre o casulo por ela. É ela que tem que abrir o pintinho também. Se a gente quebra o ovo antes do pintinho estar pronto, o pintinho morre. É ele que tem que quebrar a casquinha, é ele que tem que sair de lá, tá? Aí, assim, leitura coletiva, tempo é um negócio complicado, né?
Aí eu vou perguntar se tem previsão de tempo. E quando o tarô quer falar não, ele fala na nossa cara, fiquem tranquilos, tá? Amados, guias de luz que cuidam dessa leitura, a gente pode ter uma previsão de tempo. Ah, que bonitinho, olha, gente, pajem de copas. Gente, assim, olha, de 4 a 8, o quê? Meses. Vocês vão me matar, né? Não é o que vocês queriam ouvir, tá? De 4 a 8 meses. Essa pessoa vem te fazer uma oferta muito bonita. Por quê? Porque a pessoa precisa fechar um ciclo, tem algo que essa pessoa precisa fazer lá na vida dele ou dela, tá? Não depende de você. Pode inclusive ser um processo espiritual. Pode ser algo de muito concreto, né? Tá mudando de cidade, tá pagando uma dívida, tá se divorciando, eu sei lá, né? E pode ser um processo espiritual, mas é a pessoa que tem que concluir lá, tá? 4 a 8 meses, vem aqui bonitinho. Ai, gente, esse baralho é muito fofo, né? Eu adoro leitura de amor com o baralho dos gatinhos. É o mais fofinho de todos, né? Então, assim, uma previsão de futuro. Aí, né, gente, tanto o livre-arbítrio pode rolar, tá bom? Você, daqui 8 meses, você ainda vai estar plantado esperando essa pessoa, será? Mas, enfim. Não, eu vou tirar uma previsão de futuro aqui, de qualquer forma, né? Alguns estarão, outros não. Ué, é isso. Previsão de futuro aqui é assim. Tem toda uma infantilidade. Gente, tudo que aconteceu de errado aqui foi bobeira. Impressionante, né? Foi bobeira, né? Porque não tem um manual em PDF que eles mandam quando a gente está no colégio, como se relacionar com outro ser humano, sabe? Podia ter essa aula, né? Enfim, não tem, tá? Então, toda essa bobeira, toda essa infantilidade encerra, acabou, né? Fecha a cortina, apaga a vela, acabou o velório, certo? Corta pela raiz tudo isso daí. E aí a gente tem aqui um novo capítulo. E a torre vem falar dessa presença, desse lutar pelas coisas. A torre é uma estrutura militar, é onde ficam os guardas defendendo o castelo ali. No baralho cigano, a torre é positiva, tá? No baralho cigano, a torre vem falar de estrutura, de seriedade e tal. E aí o trevo de 4 folhas, coisas agradáveis, golpes de sorte. Então, o que, que eu entendo? Quando a pessoa estiver pronta, quando ele ou ela se sentir uma pessoa inteira, preparada, essa pessoa vai vir com algo de surpresa, né? Você vai se surpreender e vai ser muito agradável, tá? E aí, se você ainda estiver disponível, solteiro, solteira, quando essa pessoa terminar esse processo do eremita aí, né, aí é seu livre-arbítrio, tá? Mas, assim, eu nunca recomendo ficar plantado esperando ninguém, né? E aí ainda tenho mais para dizer para vocês. Quando eu perguntei de tempo, saiu 8 de ouros. Eu falei meses, porque eu sou legal, mas eu vou deixar um spoiler aqui. Ouros às vezes falam de anos, tá bom, gente? Então, assim, né? A leitura não está prometendo absolutamente nada, ela só está colocando uma possibilidade aqui. Um dia essa pessoa vai voltar, um dia essa pessoa vai estar pronta. O que acontece na sua vida até lá, é Deus que sabe, você que sabe também, né? Tá bom? Aí tem um monte de leitura de paquera. Está cheio de leitura de paquera no meu canal, né, minha gente? Porque ficar plantado esperando o outro crescer dói, né?
É lindo isso aqui, tá? O potencial é lindo, tudo aqui é uma fofura, mas ou pessoa lerda, ou pessoa sem atitude, né, gente, também. Vamos concordar, tá? Achei assim irritante aqui o negócio, um potencial tão incrível e a pessoa fica lá. Ai, quando estiver pronto eu volto. Eu acho que assim, né? Deus mandou amar o próximo, certo? Então eu jogo essa para você, tá? Aí a leitura coletiva, faça as adaptações, use seu juízo, seu bom senso, tá bom? Siga sua intuição sempre em primeiro lugar. Nenhuma leitura coletiva vai substituir a sua própria intuição, né, gente? Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, seu terapeuta também. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Manda uma mensagem para mim que eu te explico como é que funciona. Agora, se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2, a real sobre essa conexão, sem passar pano, sem pôr lacinho, hein, gente? Que aí não é comigo, não. Vamos lá. Vou pegar uma carta do tarô que defina o aspecto geral, tá? Hierofante. Eita, Hierofante é o Papa, né? Qual até aqui que eu vou pegar aqui, ó. Fiquei com vontade de uma estrelinha branca. Eu peguei estrela para outra, sei lá por quê, vou pegar para todas, tá? Gente, aqui é papo sério, tá? Aqui é profundo, é sério, é tradição. Conexão tradicional, hein? Vamos lá. Que aspecto da tradição, né? Nossa, o sol. 4 de copas. Rainha de paus. 8 de copas. Que coisa, peraí, gente, que tá aparecendo aqui que tem uma resistência por parte do feminino. Quem tá no feminino é você ou é outra pessoa? Deleta gênero, tô falando de energia, tá? Aqui nós temos uma rainha de paus, que é uma pessoa adulta, né? Rainha de paus. Não é alguém que se comporta como adolescente, é uma pessoa que se comporta como adulto, que é uma rainha. Só que é a rainha mais exuberante, charmosa, mais, sim, que deu o borogodó e tal. Então, essa rainha de paus me parece não muito interessada, não dando muita bola, como se fosse. Ela não está entendendo que tem um potencial tão grande, tão profundo e tão bonito aqui, tá? Alguém nessa conexão não está entendendo o quanto ela tem potencial. E esse alguém pode ser você, porque a maior parte das pessoas que assiste leitura de tarô está no feminino. Que o feminino tem essa coisa, né, desse espiritual, desse colorido, essa coisa da beleza que o tarô traz, sabe? É lógico que tem um monte de tarólogos homens no mundo e alguns deles são héteros e outros são gays. Mas assim, existe homem hétero que lê tarô? Existe. Mas, gente, vamos falar a verdade. Tem algo de muito feminino com relação a um canal de tarô, né? Enfim, então assim, pode ser que você inverta se for o caso, né? Mas eu entendo aqui que você não está entendendo que essa conexão tem muito potencial, que essa conexão ela pode dar certo, sim. Olha, o que a gente tem aqui? Uma pessoa disposta a
mover o mundo a começar uma nova vida, oferecer uma coisa nova, a oferecer muito amor, a realmente construir aqui uma coisa com uma rainha de paus, tá? Tem uma pessoa aqui que se encantou, que tá doida para essa rainha de paus. E o potencial dessa conexão, gente, é total aqui, é total. É relacionamento profundo, amor, alegria, verdade, é tudo de bom aqui, tá? Uma vida nova mesmo para essa rainha de paus. E essa pessoa quer que a rainha de paus seja feliz, que ela tenha uma vida nova. E a rainha de paus, seja você, seja o outro, por algum motivo está um pouquinho incrédula, um pouquinho desinteressada. É isso que eu estou vendo. Aí a leitura coletiva não está batendo, escolhe outra pilha, escolhe outro vídeo, fique em paz, tá? Aqui é para quem está nessa situação em que a gente tem uma rainha de paus duvidando um pouquinho que esse negócio pode dar certo, que esse negócio realmente pode ser profundo, pode de fato virar uma coisa mais importante, mas pode sim, a leitura está falando para gente que pode. Tá meio tortinha essa leitura, né, minha gente? Aí eu vou tirar aqui um conselho para você, tá? Gente, assim, que eu falo para vocês, Hierofante é é a carta do casamento, casamento no civil, casamento oficial. Então, vou pegar um conselho para você. Pagem de paus, rei de ouros, 7 de copas, rei de copas. Caraca, o conselho aqui é escolha isso, escolha essa situação. Assim, dê uma chance para isso, tá? Tem atração física. Se no momento, talvez você não conheça essa pessoa o suficiente, talvez seja uma situação nova e você ainda não está muito orientado, não está entendendo muito bem, né? E aí pode parecer que é só atração física, ou de repente você passou por tantas situações em que no fim a pessoa só queria saber de sexo, que deve ser, ai, de novo, mais uma vez, né? Só isso mesmo. Porque tem muita atração física aqui, tá? Mas dá uma chance para esse negócio, porque o potencial aqui é muito profundo. Essa pessoa aqui é também alguém que vem para se comportar como um adulto funcional e aqui só saiu o rei e rainha, tá bom? Então, assim, num primeiro momento, sim, é uma paquera, uma atração física e tal, mas, né, porque, gente, pessoas mais sérias, adultos funcionais, todo mundo começa paquerando. Ninguém te vê sua fotinho lá, seu perfil no aplicativo e fala, vamos morar juntos. Isso aí não existe, né? Então aqui você dá uma chance para conhecer melhor essa pessoa, porque o negócio aqui, né? A gente tem um rei de ouros e um rei de copas. Não tem nada a ver com gênero. Qual dos dois é você? Porque a gente tinha uma rainha de paus meio ela tinha, como eu vou dizer, eu estou imaginando que aquela rainha de paus que estava reticente, que estava pouco interessada, está vindo aqui como rei de copas, que é alguém que sente muito, fala pouco. E talvez você tenha perdido sua fé nos homens aí, né? Nas mulheres, nos relacionamentos e tal. Mas, embora essa pessoa venha com atração física, com paquerinha e tal, no começo, uma coisa light, isso se aprofunda muito rapidamente, tá? E a leitura está falando para você, vale a pena tentar isso aqui, vale a pena dar uma chance para esse negócio.
Justiça, 4 de paus, deixa eu até, ai, ai, 5 de ouros e 7 de paus. Então, assim, você merece isso, isso tem um potencial de ser muito bonito. Aqui a gente tem um rei de ouros com 4 de paus, puxa vida. Hierofante, carta de casamento, rei de ouros, o pai de família, né? Não tô falando que vai ter filhos, tá? São conceitos de ideias, assim. E aí a gente tem o 4 de paus, né? Comemoração, pequenos rituais, sabe? Então parece. E aí a carta da justiça, gente. Então, assim, o Papa com a carta da justiça, com 4 de. Aqui é um casamentinho no civil mesmo, gente, tá? Isso aqui. E aí, assim, dê uma chance para esse negócio, porque senão você vai passar o resto da sua vida pensando que você não deu essa chance, que você não tentou, que você não foi lá matar a sua curiosidade. É difícil para você sair da defensiva, você deve ter suas histórias, né? Por que que você está na defensiva? Ou é o outro que está na defensiva, mas eu acho que é você que é que, enfim, veja aí, tá? Alguém precisa sair da defensiva e fazer uma aposta e pelo menos tentar. Mas aqui a gente tem um casamento, gente. Justiça, 4 de paus e hierofante. Mesmo que você não entenda de tarô, só de você olhar para as cartas você vai ver, certo? E aí um outro rei ali, né? Na defensiva. Esse rei está na defensiva. Então, assim, dá uma chance. Sai da defensiva, bebê. Eu disse que eu ia falar a verdade. E se fosse terrível, eu falaria, mas eu tô falando que tá bonito, eu tô falando que tá bom, eu tô falando. Gente, quando que eu, aqui no Jardim da Luz, quando eu dou notícia boa, é porque a notícia é boa mesmo, tá? Quem me conhece, deixa seu comentário ali. E escreve lá, Jardim da Luz não tem dó de ninguém. Se a notícia saiu boa, é porque é. Os ratos, livro, o homem e a chave. É isso mesmo, gente, tá? O homem aqui tá vindo com a força e a vontade de fazer, de resolver, de achar solução para os problemas. E quem tá no defensivo, quem tá na dúvida, quem tá dificultando esse negócio aqui é o feminino, hein? Olha lá, que eu acho que é você, hein? Mas enfim, é a leitura coletiva, tá? Nada que não possa ser conversado, nada que não possa ser esclarecido. Então, se é você que está na defensiva, que tem medos, converse com a pessoa sobre isso, explique quais são os seus medos, explique, né? O que que você gostaria. Olha, eu estou procurando assim, 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 como eu gostaria que fosse, assim, assim, assim. Porque na sua cabeça você acha que a pessoa vai responder, ah, eu tô aqui para sexo, e a pessoa vai te surpreender com a resposta dela, tá? Agora, se você, por um acaso, é dos 10% aí que vai se identificar nesse masculino, entenda que você não está sendo rejeitado, você é que é um feminino que já passou por muitas coisas nesta vida e agora a pessoa tá, perdeu um pouco a fé, né, nos homens, ou nas mulheres, né? Perdeu essa, tá? Mas quem está na energia feminina, independente de gênero, é alguém que está muito desconfiado por circunstâncias da vida, não é pessoal. Então, tenha uma conversa com essa pessoa, explique que você é alguém que busca coisas profundas. Sim, num primeiro momento as pessoas estão só se conhecendo, é só atração física mesmo, né? A gente vai até o outro pelo layout, né, gente? Não vamos ser hipócritas, ok? Só que, e depois? Você começa a conversar.
A conversa evolui, não evolui? Tem assunto, não tem assunto? Quais são seus valores? O que você está procurando? Tem objetivo e processo, né? Então, não é porque a gente está no passo 1, 2, 3, né? E o objetivo está só lá na frente, que a gente não pode falar sobre o objetivo. Então, assim, meu objetivo ao conhecer pessoas, meu objetivo ficando, namorando, é esse aqui, é o objetivo final. Tudo bem que a gente está no comecinho da trajetória, tá? E aí, para quem tá junto aqui, fica a dica, né? Esse feminino, de alguma forma, precisa ser trabalhado isso de saída defensiva. De repente, algo aconteceu que quebrou a confiança desse feminino, ela precisa ser reconstruída também. Não estou julgando, né? De repente, tem uma história mais longa entre as pessoas aqui, e isso precisa ser resolvido. Mas a leitura aqui está falando que tudo isso pode ser conversado, tudo isso pode ser resolvido e é o masculino que entra com a chave para resolver essa situação e a gente chegar aqui nessa situação de constituição de um relacionamento realmente oficial, tá? Aí veja quais são suas ideias, né? Você quer casar no cartório, morar junto para você é suficiente, mas aqui, inclusive, para quem tem aquelas coisas de vestido de noiva, tal, aqui tá essa possibilidade, sim, porque tá muito, um caráter muito assim, oficial para coisa, sabe? É isso aí, minha gente. Não esperava por essa, hein? Porque normalmente essas leituras aqui, ó, vou te falar para vocês, elas são polêmicas, mas essa aqui tá bem bonitinha, tá? E assim que essa pessoa que tem a energia feminina conseguir confiar que a situação tem essa profundidade, tá tudo bem, tá? É uma pessoa que tem muito amor para dar. Ela só tá se protegendo de alguma coisa que facilmente será resolvida pelo masculino, se ele quiser, tá bom? Então é isso, gente. Maravilha, maravilha número 2. Aí adapte, use o seu bom senso, seu juízo, na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Entre em contato comigo que eu te dou as informações. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 3. Qual é a verdade sobre essa conexão? Sem passar pano, sem pôr lacinho, hein, gente? Vamos lá. Eu não tenho dó de dar notícia ruim, tá bom? Porque eu acho que é melhor a gente saber. E aí, quando a notícia é boa, eu tenho credibilidade, né? Olha, Jardim da Luz dando notícia boa, entendeu? Então é isso aí, vamos lá. Eu vou pegar uma carta do tarô que vai definir o tom geral aí dessa conexão, né? Opa. 8 de espadas, não é uma carta boa, né, gente? É uma carta de impotência, de se sentir impossibilitado de agir, só que é uma impotência um pouco imaginária, um pouco fantasiosa, não é uma impotência assim um pouco infantil, sabe? Não tem nada que eu possa fazer. Ó dia, ó vida, ó azar, entende? Tem essa coisa assim. O 8 de espadas para definir uma conexão é bem meia boca, tá? E aí a gente tem aqui o imperador, né? Rígido, tudo do jeito dele. Ixi. Aí não tá batendo, né? Não tem nenhum imperador nesse rolê, não tem ninguém assim, com essa personalidade rígida, difícil. Não, a situação tá super fluindo, super andando. Não é que vai para outra pilha, tá? Aqui é para uma situação que tá travada e na qual pelo menos um dos envolvidos é uma pessoa de personalidade forte. 4 de ouros, as de espadas e a força.
Aí esse imperador quer tudo do jeito dele, tudo. Absolutamente tudo tem que ser do jeito dele, tá? É uma pessoa que chega a ser mesquinha de tão difícil. E o que eu sinto aqui? Que essa pessoa fala muito sem pensar, não tem filtro. Tem filtro na hora de ser orgulhoso, bem masculino, né, a energia, que pode ser homem ou mulher, tá, mas a energia é bem masculina. Uma pessoa orgulhosa, não quer dar o braço a torcer com relação a sentimentos, acha que amar é fraqueza, aí fala coisa que não deve, quer tudo do jeito dele. Não tem maldade aqui, tá? Mas aqui tem uma pessoa muito infantil, gente. Nossa, doloroso aqui, tá? Ó, fofoquinha, picuinha, brigar por causa de besteira. 5 de espadas, nossa senhora, gente, tá ruim demais aqui, hein? 5 de espadas é o quê? Eu prefiro estar certo do que resolver, eu quero sair por cima, eu quero dar a última palavra. Sacerdotisa e julgamento. Aí o que acontece? A outra pessoa, por sua vez, aparece aqui como sacerdotisa, né? Então, também é uma pessoa inacessível, é uma pessoa que não vai tolerar essas bobagens todas aqui. Eu vejo aqui, gente, assim, ó, uma incompatibilidade absurda, tá bom? Não tem pessoas más, não tem nada de assim, falar, ai, narcisista, não tô vendo nada disso, tá? Tô vendo aqui só duas pessoas que têm personalidade muito forte. Uma delas extremamente teimosa, implicante, e a outra inacessível. E de repente essa outra se coloca como inacessível, porque também aqui, né, gente, é muito difícil conviver com este imperador, né? Então, eu não sei, de repente aqui, caso você esteja no feminino, nessa vibe, que não tem nada a ver com gênero, mas caso você esteja na energia feminina, de repente, não interagir com uma outra pessoa, você é uma rainha de paus. Agora, com este ser de luz aqui, você só consegue interagir com essa pessoa se você mantiver a postura de sacerdotisa, né? Séria, inacessível, aquela coisa toda, porque não dá, gente. A pessoa é muito implicante, a pessoa é muito difícil. Ah, mas é tão bonzinho, não sei o quê. Então, mas, gente, é aqui, ó, tá me dando até um, né? E se acha, né? Esse aqui é o pior, só que essa pessoa aqui se acha, tá? E aí, assim, fichas vão cair. Essa carta do julgamento, ela tá me vindo bem como assim, o dia do juízo final, onde cada um vai colher o que plantou. Então, essa conexão aqui muito difícil, gente. Que novela mexicana, só que cada um vai colher o que plantou aqui, tá? Tá? Nossa, que novela mexicana, misericórdia, hein? Eu vou pedir um conselho para você. Tá bom não, gente? Só vou dizer assim, olha, você tem seu livre-arbítrio, tá bom? Não tô dizendo para ninguém o que fazer, mas assim, qualquer pessoa merece melhor que isso. Aqui me parece assim, ó, 50 tons de pisando em ovos. É isso, tá? 50 tons de pisando em ovos para conviver com essa pessoa, não dá. Eu não teria paciência. Conselho para você: Rei de Copas, Sete de Ouros,
6 de paus e o imperador. Ai, ai, olha só. Cara, não pode dar moleza para essa pessoa, não pode. Não pode ficar com muito amorzinho, com muito docinho, se derretendo muito, tá? Não é o que funciona. Com essa pessoa aqui, o que funciona é amor exigente. Vocês já ouviram falar em amor exigente? Pesquisem, tá? Aqui somente o amor exigente funciona. Se você tem uma personalidade de alguém que não se importa, né, de ser a pessoa que vai. Aqui, assim, se você é uma pessoa mais fofinha, mais doce, mais passiva, esse imperador ele vai te engolir. Não é para você, tá? Aqui é para quem também tem uma personalidade forte. Tem como dar certo? Tem. Desde que você tenha também uma personalidade forte, desde que você também seja uma pessoa que tem uma coisa mais masculina, assim, entende? Aqui aparece o conselho para você ser um rei de copas. Combina com você? Você consegue se imaginar existindo nesse arquétipo? Se você não consegue, isso aqui não é para você, tá? O rei de copas tá na energia masculina, então seria uma mulher, se for mulher, mais dominadora, com mais postura, que fala não com uma certa facilidade, que coloca limite com uma certa facilidade, tá? O rei de copas, ele ama muito, ele é profundo, mas ele fala pouco. O rei de copas não fica de fofura, ele não é fofinho. A profundidade emocional dele é silenciosa, é muito masculino. E aí, o sete de ouros é a carta do jardineiro, né? Então, assim, plantar, regar, adubar, tal. Então, já está dizendo para você aqui que seria uma conexão que daria trabalho. Mas não tem problema, porque aqui a gente tem uma vitória, né? Então, é você assim, você como alguém que não abaixa a cabeça, você alguém que, entendeu? E aí, dentro deste molde, se você consegue se ver exercendo esse papel de rei de copas, daria certo, tá? Muitas pessoas vão falar assim, não, cara, eu sou totalmente no feminino, eu gosto de estar no feminino, eu quero ser uma rainha, eu quero ser tratado como uma rainha, eu não quero esse papel, aí não é para você, tá? E aí o que aparece no fundo do deck? A Imperatriz. Então você é uma pessoa muito feminina, talvez, e aí a gente teria um problema, tá? Agora, é isso, né, gente? Fica aqui como a possibilidade seria assim, tá? Se você ficar muito no feminino e tal, se você entrar nesse rolê aqui como rainha de copas, cara, já era você, tá? Já era você, entendeu? Se você se identifica no arquétipo da rainha de copas, esquece esse negócio aqui, tá? É rei de copas aqui, certo? Quatro de ouros, pajem de paus, sete de paus e dois de espadas. Então, você estaria daí, você teria que fazer bastante questão, você tem que realmente querer esse negócio, não dá para ir na dúvida, porque esse imperador já é alguém muito paralisado, já é alguém com muitas noias, né? Pessoa que fica caçando pelo em ovo, essa pessoa meio nóia, né, gente? Meio persecutóriazinha, talvez, não sei, tá? Veja aí. Bota defeito em tudo, é uma pessoa que o copo tá meio vazio, né? Esse é, eu usei uma palavra ruim, mas enfim.
Aqui a gente tem uma pessoa, deve ter sua história de vida, tá? Não tô julgando ninguém, e também deve ter seu lado bom para você estar aqui perguntando da pessoa, entendo que você gosta dela, né? Mas é alguém que, por circunstâncias da vida, ficou uma pessoa que tende a ver o copo meio vazio e caçar problema onde não tem, né? Oito de espada, gente, é caçar problema onde não tem, caçar impossibilidade onde não tem, tá? Então, assim, você tem que querer muito esse negócio. E a sexualidade é muito determinante aqui. Tem que ter a sexualidade em dia, tem que ter atração física, isso é importante. As relações onde a gente tem duas pessoas vibrando no masculino, elas precisam ter a sexualidade em dia para funcionar, tá bom? Mesmo que sejam duas mulheres, ou um homem e uma mulher, mas se ambos estão vibrando no masculino, a gente tem uma relação na qual o sexo precisa tá em dia, ok? Porque é energias aí. Aí, você, nesse de você não pode baixar a cabeça para essa pessoa, não, gente, ela não gosta, inclusive, tá? Ele não gosta, esse rei, o imperador, não gosta de pessoas submissas. Ele quer uma pessoa que dê conta do temperamento dele. Ele quer uma pessoa que não ache que isso é um grande problema. Ele quer alguém que dê conta dele ser tão grande assim, entende? Tem que sustentar, estar do lado de um imperador. Então você precisa ter essa presença que se sustenta, que dá conta dessa pessoa turbulenta aí, né? Essa pessoa tão grande, tá? Porque no fim das contas, esse imperador, ele é alguém que será guiado pelo outro, que é uma pessoa um pouco desestruturada no seu psicológico, no seu emocional aí, tá? Então você tem que entender isso e que você vai acabar tomando as rédeas, né? Você vai ser a inteligência emocional desse relacionamento, tá? Mas volto aqui, muito importante. Se essa pessoa fosse má, perversa, sei lá o quê, eu falaria. Não estou vendo nada disso. Aqui o que eu estou vendo é somente uma pessoa difícil. E às vezes nós amamos pessoas difíceis, né? Mas então tenha consciência de que você vai ter que memorizar todo um método de ação, como é que a pessoa funciona, como interagir com ela. Teria assim, né? Você está disposto, você tem essa energia, né? Às vezes a gente ama pessoas difíceis, não vou falar para você o que fazer, mas eu estou te falando aqui qual que é a real, tá bom? Eu confesso que eu não teria paciência, não. Mas enfim. Se você quiser, né, diante de tudo que eu falei, se você está disposto a encarar esse papel, qual a possibilidade de futuro entre vocês, livros, foice, peixes, coruja. Tudo que você acha que sabe sobre essa pessoa, sobre relacionamentos, você vai ter que jogar fora, tá? Vai ter que inventar um negócio novo aí, protocolo como namorar, casar com esse imperador tão difícil. Vai ter que ser assim, certo? Você tem que desenvolver o protocolo de como interagir com esta pessoinha difícil aqui, tá? E aí você vai ter momentos incríveis intercalados com mais uma sessão de drama, porque essa pessoa vê o copo meio vazio, essa pessoa vê problema onde não tem, você precisa aceitar que essa pessoa é assim. Então,
O tempo todo você vai estar intercalando entre momentos de muito legais, momentos incríveis, por isso que você está nessa leitura, essa pessoa é capaz de oferecer momentos incríveis, né. E aqui com esses livros, e aquelas figuras masculinas e tal, eu sinto que a troca intelectual entre vocês é muito boa também, né, uma pessoa muito inteligente, talvez isso te atraia profundamente, essa inteligência que essa pessoa tem. A atração física aqui tem bastante também. Então, sempre vai ter esses momentos incríveis com essa pessoa, mas também sempre vão ter momentos chatinhos, momentos em que a pessoa vai implicar com isso, implicar com aquilo. E aí, você vai ter que desenvolver aqui, né, o protocolo lidando com fulano. Vocês já assistiram o Casamento Grego? Assistam esse filme. No Casamento Grego, o pai da noiva, ele tem um perfil que é esse que eu estou vendo aqui, de pessoas que a gente tem que saber como lidar com elas. Uma vez que você aprende como lidar com a pessoa, daí a coisa meio que vai num protocolo ali, sabe? Então, assim, se você realmente ama essa pessoa, assista o Casamento Grego 1, o pai da noiva, tá? É essa pessoa que é o pai da noiva. Ah, mas é mulher. Então, mas tudo bem, não faz diferença. É daquele jeitinho lá. E elas têm ali, né, as mulheres da família, elas têm todo um jeito de lidar ali com o pai da noiva, porque ele é um cara legal. Só é uma pessoa muito específica, vamos dizer assim, você entendeu? Então, assim, não vai virar florzinha, não vai virar a pomba branca da paz aqui. Essa pessoa, ela é assim. Você ama a pessoa do jeito que ela é, aprenda a conviver, adapte-se, mas tem caminhos, tem um futuro possível, tá? Confio no seu bom senso, no seu livre-arbítrio aí. Nenhuma leitura substitui a sua intuição, principalmente leituras coletivas do YouTube. Por outro lado, você não está aqui por acaso, né? Então, pega o que é para você, reflita, o que é para o coleguinha, deixa para o outro. Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, sou terapeuta também, vocês falam sempre diretamente comigo pelo WhatsApp. Agora, se não está inscrito, convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.